E aí, gente, tudo bem? Bom, então a nossa aula hoje é sobre os termos acessórios da oração. Eu quero começar explicando por que que esses termos são acessórios e, por fim, a gente vai tratar de cada um deles. Bom, então vejo. Até o momento, nas nossas aulas de sintaxe, a gente viu o que eram o sujeito e o predicado e quais eram os termos integrantes da oração, que eram os complementos nominais e os verbais. Lembrem que tudo que a gente viu até agora, tanto o sujeito predicado quanto os termos integrantes, eram coisas que a gente precisa ter em uma frase para que ela tenha sentido completo. Então, tudo que a gente viu até agora eram coisas que eram essenciais para o entendimento. Coisas que que se não aparecerem na frase, a gente não consegue ter uma comunicação, certo? Agora, o que a gente vai ver hoje são os termos acessórios. O que significa isso? Como eu digo aqui, os termos acessórios, assim como alguns integrantes, eles também se juntam a verbos, substantivos e pronomes. Só que a grande diferença aqui é que, ao invés de eles serem essenciais para a compreensão de uma frase, eles vão ser o oposto, eles não são essenciais. Eles vão só trazer uma informação, um detalhe adicional, uma coisa a se acrescentar a uma frase que já tem sentido completo. Legal? E, bom, os termos acessórios que a gente vai estudar são quatro: o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo. Imaginem essa coisa de os termos que são essenciais para a frase e os termos acessórios como a sua roupa. O que é mais essencial você ter no seu corpo quando você vai sair de casa? É a sua roupa de baixo, uma roupa para a parte de cima, para a parte de baixo, um sapato. São coisas que, sem isso você não pode sair de casa. É por uma questão de educação, enfim. É muito difícil você sair sem alguma dessas roupas. Então a gente consideraria que são partes da nossa vestimenta que são essenciais. Agora, se a gente imagina, por exemplo, um colar, uma pulseira, um brinco, são coisas que não são essenciais. São coisas acessórias, por isso a gente chama de acessórios, mas que trazem alguma beleza a mais, alguma coisa a mais para nossa aparência, certo? E a frase, né, a oração, ela funciona mais ou menos dessa forma. A gente tem as partes que não podem ser dispensadas, certo? Sem as quais a gente não consegue se comunicar, e as que são acessórias. Não são essenciais, mas que trazem alguma coisa a mais para a frase, sem que isso seja essencial. É uma frase de sentido completo. Então vamos ver o primeiro termo acessório. O primeiro é o adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele sempre se liga a um substantivo e ele vai trazer uma especificação, uma qualificação, ou vai delimitar o sentido, né, desse substantivo ao qual ele se liga. Legal? E, bom, algumas classes de palavras podem exercer essa função. No caso, são o adjetivo, ou por acaso a locução adjetiva, né? O artigo, o pronome adjetivo e o numeral. Agora, uma coisa importante dizer sobre o adjunto adnominal. Quando a gente está falando de sintaxe, a gente tem que lembrar que a gente está falando da organização das palavras na frase. A gente está vendo como que as palavras se relacionam para formar frases, certo? É diferente da gente falar de classe de palavras, porque quando a gente fala classe de palavras, a gente está falando sobre o que a palavra é, como se fosse a essência da palavra, digamos assim. Agora, quando a gente fala de sintaxe, a gente vai ver as palavras assumindo funções dentro de uma frase. E essas funções geralmente podem ser exercidas, elas podem ser feitas por diferentes tipos de classes de palavras. Legal? E o adjunto adnominal é uma delas. O adjunto adnominal é só uma função, que a gente diz função sintática. E dentro dessa função, algumas classes de palavras podem assumir. No caso, como eu falei, o adjetivo ou locução adjetiva, um artigo, um pronome adjetivo e até um numeral. Legal? Isso que é importante entender, essa diferença entre a sintaxe, que é o que a gente está estudando agora,
e a morfologia, que a gente estudou no começo do curso. Então vamos ver os exemplos. Aqui tem um pão de queijo delicioso. Esse delicioso está funcionando como como adjunto nominal. E o que ele é? Ele é um adjetivo que está qualificando, está modificando pão de queijo. Porque o que é delicioso? O pão de queijo, certo? É uma qualidade do pão de queijo. E é um adjetivo, ele está ligado a um substantivo, então na frase ele vai assumir essa função acessória de adjunto nominal. E aqui embaixo, então, não fazemos casas de madeira. O de madeira, como vocês vão lembrar, é uma locução adjetiva, que tem a preposição de e o substantivo madeira. Esse de madeira, essa locução adjetiva, está ligado ao substantivo casas. Que coisas são de madeira? As casas. Se é uma locução adjetiva ligada no substantivo, com esse sentido acessório, né, com essa função de acessório, é um adjunto nominal. Está acrescentando um sentido a mais, um detalhe a mais, certo? Como eu disse ali atrás, está especificando ou qualificando. Não? Agora, o cachorro da Cidinha está maluco. Vejam que tem dois artigos aqui, certo? O, de o cachorro, e aquele da Cidinha. Esse da é uma junção da preposição de mais o artigo a, que é a Cidinha. Então a gente vê dois artigos aqui. E o artigo, ele é um adjunto adnominal, porque vocês vão lembrar que na aula de artigo eu falei que o artigo definido poderia ser usado para quando aquela coisa é conhecida pelos falantes, enquanto o artigo indefinido é quando uma coisa não é conhecida. Então veja que o artigo consegue delimitar o substantivo. E por isso ele vai ser considerado um adjunto adnominal também. Legal? Inclusive lembrando que o artigo ele sempre vai ter que acompanhar um substantivo, né? Então, por isso, adjunto adnominal. Ele assume a função sintática de adjunto adnominal. Mesmo exemplo de baixo, no caso, um artigo indefinido. Uma pessoa do bairro fez festa. Uma, artigo indefinido, ligado ao substantivo pessoa, assumindo a função sintática de adjunto adnominal. Agora, minha perna nunca esteve melhor. Esse minha, como vocês vão lembrar, é um pronome adjetivo e do tipo possessivo, que indica que a perna é da pessoa que está falando, né? Está acompanhando o substantivo, nesse sentido de qualificar, delimitar. Então tem a função sintática de adjunto nominal. Assim como esta casa é muito bonita. Esta, se for lembrar, o pronome adjetivo demonstrativo, que está junto do substantivo casa, assumindo a função de adjunto nominal. E por fim, um exemplo de numeral. Há dois casos para investigar. Esse 2 está acompanhando o substantivo casos, por ser um número, um numeral, e acompanhando o substantivo, ele assume a função de adjunto nominal. Agora, é importante fazer uma distinção aqui, que é uma coisa que costuma gerar bastante confusão, que é a diferença entre o adjunto nominal e o complemento nominal. Vocês vão lembrar que o complemento nominal, uma das possibilidades dele era acompanhar um substantivo abstrato. Então, a gente tinha um substantivo abstrato, a gente colocava o complemento junto de uma preposição para completar o sentido desse substantivo. Legal? Isso era o complemento nominal. Agora, vocês viram ali que, por exemplo, o adjunto adnominal também pode ser uma locução adjetiva. Locução adjetiva também precisa de uma preposição que vai se juntar com o substantivo. E aí pode criar essa dúvida, né? Como é possível identificar quando é adjunto e quando é complemento? Se, por exemplo, nessas condições aqui que eu disse, se os casos de substantivo abstrato e o termo que vem depois é acompanhado de preposição também. Então vejam os exemplos. A resposta aos jornalistas foi dura. A resposta dos jornalistas foi dura. Então vejam que no exemplo 1 tem a preposição a, aos jornalistas.
No exemplo 2, tem a preposição de, dos jornalistas. E aí, como que a gente diferencia? Bom, para diferenciar, é só a gente observar que no exemplo 1, os jornalistas são alvo da resposta, são eles que recebem a resposta. Enquanto que no exemplo 2, a resposta é dos jornalistas, são eles que deram a resposta que foi dura. Então, então é assim que a gente vai diferenciar. O complemento nominal, como inclusive eu já disse na aula sobre complemento, ele sempre vai ser um alvo, vai sempre receber, vai ser sempre um recebedor do substantivo, do que está sendo dito naquele substantivo abstrato. E o adjunto nominal nunca vai funcionar dessa forma. Ele sempre vai ser um agente ou então um qualificador, sempre. Então vejam que a resposta aos jornalistas quer dizer que alguém deu uma resposta aos jornalistas. Uma resposta direcionada aos jornalistas. Enquanto que no exemplo 2, a resposta foi dada pelos jornalistas. Eles são um agente no segundo caso. E no primeiro, eles são um alvo. Tá? Agora, o adjunto adverbial. Como o nome já dá a entender, o adjunto adverbial é um termo que vai funcionar como advérbio. Ou seja, ele vai ser um termo que vai modificar o verbo, que vai modificar a ação do verbo. E, bom, a gente vai entender melhor o uso do adjunto adverbial vendo as diferentes classificações que existem para ele. Mas, assim, uma coisa é importante dizer. A gente vai ver várias classificações aqui, mas não se preocupem em decorar as classificações. O que é mais importante aqui é entender por que existem essas classificações, por que cada adjunto é classificado daquela forma. Porque se vocês entendem o que significa aquela classificação, fica muito mais fácil identificar. Vocês acabam tendo que depender muito menos da memória, de decorar, e mais de olhar para a frase, entender o significado daquele adjunto adverbial e entender qual é a função dele, certo? Então não se preocupem em decorar, mas sim em entender. A olhar para um adjunto adverbial e entender o sentido dele, o significado dentro daquela frase. Legal? Então vamos lá. Não se preocupem, não se assustem, né? Mas vamos entender caso por caso. Eu separei aqui os principais, né? A gente vai ver com calma cada um. Vamos ver, por exemplo, o adjunto adverbial de causa. De causa significa o motivo pelo qual aquilo aconteceu, né? Então vejam, nunca briguei por causa disso. Esse por causa disso tá ligado ao verbo brigar, certo? Não é complemento verbal, ele só tá modificando a ação do verbo, certo? É muito importante a gente lembrar dessa distinção, né? Esse complemento aqui, por causa disso, não é o alvo da ação do verbo, como o complemento verbal costuma ser, mas simplesmente uma adição ao sentido. Porque se a gente pensa nunca briguei, é uma frase possível de entender. Mas se você quer acrescentar algum detalhe, você diz por causa disso. Você está dando motivo, você está dando a causa de você nunca ter brigado. Certo? Mesma coisa aqui. Por isso nunca fiz o exercício. Esse por isso tem a ver com o verbo fiz na frase e está dando a causa de você nunca ter feito exercício, certo? Agora, companhia. Como diz o nome, é um adjunto adverbial que vai indicar com quem aquela ação está acontecendo, certo? Por exemplo, estou com meus pais. A pessoa que está realizando a ação de estar junto com os pais dela, né? A mesma coisa aqui, vivo com o meu gato. O gato é a companhia, assim como os pais ali em cima. Ele é um adjunto adverbial, é uma informação que a gente acrescenta à frase, que não é essencial, mas que a gente coloca ali para quando a gente quer dar uma especificidade, né? Uma coisa mais específica. No caso, a coisa que a gente quer acrescentar é com quem a gente realiza aquela ação. No caso, vivo com o meu gato. Também é possível a gente demonstrar, por meio do adjunto adverbial, dúvida. No caso, por exemplo, aqui, talvez ela chegue. Esse talvez está indicando a possibilidade do verbo ali, né? Ela chegue, talvez.
Pode acontecer, pode não acontecer, não sabemos, por isso é uma palavra que indica dúvida, é uma adjunta adverbial que indica dúvida. Mesma coisa, acaso ele sabe do assunto? Mesma coisa, ele sabe do assunto? Pode ser, pode não ser. A gente usa aquela palavra ali, acaso, ou adjunta adverbial, acaso, né? Para indicar essa dúvida. Agora, fim. Fim no sentido de finalidade, né? Com que finalidade a gente faz alguma coisa. Ou então o objetivo de a gente fazer alguma coisa. Então vejam, faltei ao evento para viajar. Esse para viajar dá o sentido do porquê, do objetivo de você ter realizado aquela ação. No caso, faltar. Faltar ao evento, né? No caso, a pessoa faltou ao evento para viajar. Mesma coisa aqui, fui de ônibus para chegar mais rápido. Qual foi o objetivo da pessoa ir de ônibus? Chegar mais rápido. É esse o sentido de fim, né, de finalidade. Agora, instrumento. Instrumento também é bastante simples, é no sentido de o que você usa para realizar aquela ação. Então vejam, comi com os meus talheres. Esse adjunto adverbial com os meus talheres está querendo demonstrar um instrumento que você usou para realizar a ação do verbo, no caso, comi. Mesma coisa embaixo, estudei com o meu livro. Você usou o seu livro como instrumento para estudar. Agora, intensidade. Intensidade é um adjunto adverbial para mostrar com que o quão intenso aconteceu aquela ação do verbo. Né? Então, por exemplo, gosto muito do queijo. A pessoa não simplesmente gosta, mas ela gosta muito. Isso dá uma intensidade para a ação. Assim como isso está bastante caro. Você está dando uma intensidade ali para o que está acontecendo nessa ação de estar caro. Né? Isso aqui não é simplesmente caro, mas bastante caro. Assim como eu faço pouco exercício. A intensidade não necessariamente precisa ser para muito, mas também pode ser para pouco. Né? Então, eu faço pouco exercício, significa que você faz exercício, só que numa intensidade baixa. Legal? Agora, lugar. Lugar também é um nome que já explica bem o que se trata. Basicamente, vai mostrar onde está acontecendo a ação do verbo. Então, estive aqui a tarde toda. Esse aqui mostra o lugar que está sendo indicado e onde a pessoa esteve. O livro está debaixo da mesa. Debaixo da mesa mostra a localização, o lugar em que o livro está. Ou então, deixo minhas coisas em cima da escrivaninha. A pessoa realiza a ação de deixar as coisas dela em um lugar que é em cima da escrivaninha. Ou então, passei o dia fora do escritório. Também localização, fora. A ação do verbo de passar foi realizada fora do escritório. Então, matéria. Matéria no sentido de o que é usado para fazer alguma coisa. Vejam os exemplos. Casa feita de concreto. A casa foi feita usando o material concreto, do que ela é constituída, certo? É a mesma coisa que dizer, por exemplo, que os seres humanos são feitos de carne e osso. É a nossa matéria, certo? É o que está na composição do nosso corpo. Um outro exemplo, escultura feita a partir do mármore. É uma escultura feita, mesma coisa de dizer, escultura feita de mármore, porque o escultor usou o mármore para fazer uma escultura, certo? É a matéria de que foi feita a escultura. Então, o adjunto adverbial de meio. O adjunto adverbial de meio geralmente vai ser o meio de que você serviu para realizar como ação. Por exemplo, fui para o trabalho de bicicleta. É o meio que você usou para ir ao trabalho. Ou viagem de trem. Trem é o meio que você usou para viajar. Agora, modo.
Vejam esses 3 primeiros exemplos. Eu vou ao restaurante frequentemente, felizmente eu pude viajar e a entrega chegou rapidamente. Vejam que esses 3 terminam com aquele sufixo de "mente". Se eu não me engano, eu também já cheguei a comentar sobre esse sufixo. É um sufixo que você acrescenta a adjetivos para formar advérbios. E o advérbio que vai ser formado a partir disso sempre vai ser de modo. Porque semente significa realmente isso. Por exemplo, frequentemente. Significa de modo frequente. Felizmente significa de modo feliz. Rapidamente, de modo rápido. Então ele sempre vai, sempre que você acrescentar esse mente a algum adjetivo, você vai formar um advérbio de modo, certo? O mente sempre vai ter essa função. O sufixo sempre vai ter essa função. Agora, os advérbios de modo não se resumem só a essas palavras formadas com mente. A gente tem, por exemplo, a obra foi bem feita ou então a obra foi mal feita. Esse bem ou esse mal indicam o modo como foi feita a obra. Pode ter sido feita de modo bom, né, feita bem ou feita mal. Legal? Mesma coisa aqui, ela fez diferente de mim ou ela fez igual a mim. Isso também está indicando o modo porque foi feita a ação do verbo de fazer, que pode ser diferente ou pode ser igual, que também indica modo. Legal? Negação. A negação sempre vai ser usada, então, para palavras que indicam que você está negando alguma coisa, certo? Que aquela ação do verbo está na negativa. Então vejam, não posso me atrasar. O não é um adjunto adverbial que está indicando que aquela ação verbal é negativa, no sentido de não acontecer, né? Não posso me atrasar. Diferente de posso me atrasar. Mesma coisa a palavra nunca. Nunca alcancei minha irmã na corrida. Também é uma palavra de negação, porque isso nunca aconteceu. Já a afirmação é o oposto. É, é um adjunto adverbial que serve para afirmar. Então, com certeza eu faria o curso. Com certeza é um adjunto adverbial de afirmação. Assim como ela poderá sim concorrer à eleição. O sim também é um adjunto adverbial de afirmação. A gente tem, por fim, o adjunto adverbial de tempo. Vejam, hoje eu posso jogar futebol. O hoje indica um tempo, um momento, certo? A gente pode indicar tempo de várias formas. A gente pode indicar dia, a gente pode indicar hora, minuto, ano, né? Momento do dia, como manhã, tarde ou noite. Sempre que indica tempo, de qualquer forma, é um adjunto adverbial de tempo. No caso, por exemplo, hoje eu posso jogar futebol. Ou então, de manhã vou levantar cedo. Tanto de manhã quanto cedo indicam tempo. São adjuntos adverbiais. Estão ligados ao verbo, né, levantar. Indicam o tempo em que aquela ação vai acontecer. Ou então, durante a apresentação ela foi muito bem. Ela realizou a ação de ir muito bem durante a apresentação. Também indica tempo. É um espaço de tempo em que aquilo aconteceu, né? Durante a apresentação. Assim como agora é a minha vez. Ou seja, no momento atual, agora, é a minha vez. Também indicando tempo. Então, de novo, só para reforçar, lembrem que não se estressem e não se preocupem em tentar decorar tudo isso que eu falei aqui. O que eu quero que vocês vejam é entender como o adjunto adverbial pode ter esses diferentes significados. O mais importante é saber identificar que é um adjunto adverbial ali na frase, né? Você identificar essa função de adjunto adverbial, ou seja, de modificador da ação do verbo, e entender o significado dele, certo? Antes de decorar tudo isso aqui, é importante ver que ele tem diferentes significados. Então, assim, agora quando vocês forem ler um texto e vocês identificarem o adjunto adverbial, basta vocês entenderem o significado. Entendendo o significado, vocês facilmente vão saber identificar de que classificação ele é, certo?
Então, o essencial mesmo é entender o significado, entender a função e entender o que ele significa na frase. Agora vejam o aposto. O aposto é um termo que serve para explicar ou detalhar um substantivo, ou uma palavra substantivada, como a gente já conversou, ou até mesmo também um pronome. O aposto é fácil de identificar geralmente porque, bom, vocês viram que ele está ligado ao substantivo. Mas não só isso, ele também sempre vai vir separado por vírgulas. Então, sempre que vocês. É muito comum, se vocês encontrarem algum conjunto de palavras separado por vírgula, que venha depois de um substantivo ou um pronome, é muito provável que seja um aposto, certo? Porque ele geralmente vai estar dividido assim na frase. Então é fácil de identificar. Se é um conjuntinho de palavras ali que está explicando, detalhando um substantivo ou pronome, ele está separado por vírgulas ou dois pontos também, então é o oposto. Vejam os exemplos e vocês vão identificar muito bem. Ele, vírgula, o treinador do time, vírgula, soube manter a calma. O ele ali é um pronome. O treinador do time, um conjuntinho de palavras ali, que está explicando quem é ele. Quem é ele? O treinador do time. Esse termo aqui é o aposto. E ele vem separado por vírgulas, sempre. Legal? É importante lembrar que ele sempre vai vir dividido ali, separado, né? E por isso geralmente é mais fácil de identificar. Então ele, o treinador do time, soube manter a calma. Ou então, a cidade, vírgula, localizada num ponto distante, vírgula, pode ser visitada por trem. Então temos a cidade, que é o substantivo, temos esse termo aqui, esse conjunto de palavras separado por vírgula, né, que é o localizado num ponto distante, e tudo isso aqui está dando uma explicação, um detalhamento sobre essa cidade. Está dando um detalhe, acrescentando uma informação sobre essa cidade. E, como sempre, separado por vírgulas. Então, temos aqui um aposto. A cidade, então, ele dá esses detalhes da explicação, que é localizada num ponto distante, pode ser visitada por trem. Ou então esse aqui. A verdade é esta. Dois pontos. Ele nunca abandonou seu posto. Esse ele nunca abandonou seu posto tem a ver com o substantivo a verdade. Ele vem separado por dois pontos e está explicando que verdade é essa. Ele está detalhando que verdade é essa. Então vejam, uma explicação, um detalhamento ligado a um substantivo separado por dois pontos é um aposto. Certo? Ele está exercendo a função sintática de aposto. Por fim, então, vamos ver o vocativo. O vocativo, ele não vai se ligar a nenhum termo de uma frase, de uma oração. É um termo isolado. Mas ele serve para, como eu digo aqui, chamar, invocar ou se dirigir a alguém ou alguma coisa. E assim como o aposto, ele também sempre vai ser acompanhado de vírgula. Ele sempre vai estar separado ali por vírgula. É muito importante entender isso sobre o vocativo. Vejam os exemplos. Ah, meu Deus, era só o que me faltava. Esse "ah, meu Deus", tá se dirigindo a Deus, né, tá chamando ou dizendo, invocando Deus. E então esse termo, que é o vocativo, ele vai ter que ser separado por vírgula do resto da frase. E ele não está ligado a nenhum termo da frase. Ele é só uma coisa que o falante põe para fora, verbaliza, diz como se fosse uma exclamação, chamando Deus, certo? Ou então um exemplo um pouco mais simples. E você, Fernando, vai para a aula amanhã? Nesse caso aqui, a pessoa que está dizendo essa frase está se dirigindo a Fernando, certo? E por isso é um vocativo. Esse Fernando ali tem a função de se dirigir diretamente a alguém. No caso, o Fernando, quem deve estar ali perto, né? Então a pessoa vira para ele e fala diretamente para ele e faz isso usando o nome dele para se dirigir a ele. Então, e você, Fernando, vai para a aula amanhã? É uma forma de se dirigir à pessoa. Por isso é um vocativo. Mesma coisa aqui. Ó, meus anos de juventude, que saudade de vocês. É uma forma de se dirigir aos anos de juventude da pessoa, ou então invocar esses anos de juventude.
Esse tipo de vocativo aqui, ó mesmo na juventude, é muito comum em literatura, por exemplo. Vocês vão ver muito isso, especialmente em literatura romântica, em que tem aqueles grandes lamentos do poeta. É um tipo de recurso muito comum, usar esse vocativo para se dirigir a alguém ou alguma coisa, certo? E lembrem, é sempre acompanhado de vírgula. Então ele sempre vai vir separado, não vai estar ligado a nenhum outro termo na oração e ele vai ter sempre essas funções, chamar, invocar, se dirigir, certo? Bom, a aula de hoje então era isso. Espero então vocês na próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre pronomes e é isso. Um abração e até mais.